Olá, boa noite. São 21 horas aqui em Juazeiro do Norte. Estamos confinados aqui. Já quero aproveitar e deixar a paz do Senhor Jesus, para todos que estão vendo aí, através desse vídeo. Já quero pedir a você, que se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para que novas mensagens, novas notificações quando chegarem, quando forem feitas, você receber também, tá? Se gostou da mensagem, dá o like também. Se não gostou, você pode dar o dislike ou comenta, você comentando, você vai estar nos ajudando, tá? Vai estar nos ajudando a melhorar, tá? Estamos aqui no YouTube e hoje eu queria tratar de... Eu vi uma mensagem, uma notificação vinda do Vaticano, tá? Falar em Vaticano, na Itália, nós estamos passando por momentos difíceis e hoje já vi o resultado de mortes, na Itália, 7. Isso é terrível, A humanidade, pelo menos no século XX, depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, a humanidade não passou por uma quarentena dessa, algo assim tão terrível, assim, essa doença, Mas enfim, o Papa, o Vaticano, hoje uma notificação, diz assim, a notificação do Vaticano, eu estou até aqui em frente ao computador e vou aproveitar e vou ler. O Vaticano anuncia nesta data uma medida que tranquilizará milhares de católicos, pelo mundo, que uma vez privados dos sacramentos, que são os 7 sacramentos da igreja, que estavam angustiados, sem sua confissão e sem a extrema unção. O Supremo Tribunal da Penitenciária Apostólica, Corte do Vaticano, responsável pela regulação das indulgências, determinou hoje que os pecados de pessoas, dos pacientes do Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, sejam todos perdoados, tá? A medida já está em decreto, publicado pelo tribunal. Então, resumindo aqui, para a gente, em outras palavras, o Papa, ele está perdoando todos os pecados das pessoas ali na Itália, e todas as pessoas que estão com coronavírus, todas as pessoas do mundo inteiro, tá? As pessoas que estão os pecados. Mas a pergunta é: o homem tem poder para perdoar pecados, Que poder foi lhe dado e por quem foi outorgado para que o homem pudesse perdoar pecados? É uma pergunta que, se realmente fosse verdade, seria mais simples. Não sei se seria mais simples, porque automaticamente as pessoas iam viver agora igual o que aconteceu na Idade Média, aquela venda de indulgências, quando surgiu justamente através, em 1317, quando no concílio de Ravenna foi instituído as indulgências pela primeira vez para justamente ter ali recursos para a Basílica, de Roma.
E aí foi a primeira vez que surgiu a questão assim das indulgências para a basílica, né? Mas, e aí? O homem, se eu fosse colocar um título nessa mensagem, essa pequena mensagem, esse comentário, a pergunta é: o homem tem poder de perdoar pecados, né? Quem é que pode dizer com mais propriedade, né? Isso humanamente falando, tá? Nós podemos justamente ir para o povo judeu, esse povo judeu, porque o cristianismo, ele saiu do judaísmo, tá? O judaísmo foi os primeiros povos, né? O primeiro povo a qual Deus escolheu para dar a sua lei, seus mandamentos, instituições e tudo, né? E os judeus, por conhecerem tão bem a lei, tá? Eles sabiam que ninguém na face da terra poderia perdoar pecado. Ninguém na face da terra. Olha o que é que os escribas, quem eram os escribas? Eram os homens responsáveis pela lei, né? Eles eram responsáveis por traduzir a lei. Tá? Livro de Marcos, Evangelho, a qual escreveu São Marcos, no capítulo 2, o versículo de número 5. Aliás, eu vou ler o versículo 3, tá bom? E vieram ter com ele, com Jesus, né, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele, de quem? De Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, quem estava? Jesus. E fazendo um buraco, baixando o leito, né, o leito ali, a cama, o leito em que jazia o paralítico, em que estava o paralítico, e Jesus vendo-lhes a fé daqueles homens, né, disse ao paralítico: filho, Jesus disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E aí o versículo 6: e estando ali, alguns dos escribas que arrazoavam em São dizendo, versículo 7, por que diz este assim blasfêmia? O que é blasfêmia? Cometer um pecado contra Deus, tá bom? Blasfemar é um pecado muito grande contra Deus. Isso na mente dos fariseus, dos escribas, Jesus estava cometendo isso, porque ele diz: por que diz este blasfêmias? Aí eles continuam na parte B do versículo: quem pode perdoar pecados, senão Deus? Eita, rapaz! Eles conheciam tão bem a lei, pelo menos a questão da escrita, né? Que eles chegam a ser incisivos, dizendo: quem é que pode perdoar? Ninguém, nenhum ser humano. Como é que vem esse homem agora que perdoado estão os teus pecados? Isso não pode ser uma blasfêmia. E isso, pessoas que traduziam a lei de Deus, a qual Deus deu a lei para eles. Só que eles estavam errados porque eles não sabiam que quem estava ali era o Criador de todas as coisas. Era o próprio Senhor, tá? Tanto que o próprio Jesus, ele vai enfatizar assim, no versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Aí Jesus diz no versículo 9, o que é mais fácil, dizer a este paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito, a tua cama e anda? Versículo 10, ora, para que saiba, tem na terra poder para perdoar pecados. Olha aí, só quem tem poder para perdoar pecados na terra, olha aí, é o próprio Jesus dizendo, para que saibais, olha só que coisa interessante, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico,
levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. Ou seja, eles nunca viram na face da terra um homem ser perdoado dos seus pecados e ser curado da sua paralisia. Isso foi fantástico, isso nunca tinha acontecido na face da terra. Pelo próprio Jesus, que ele, para mostrar que quem estava ali era o Filho do Homem, né? E que esse Filho do Homem tinha poder para perdoar pecados, ele vai e faz esse milagre fabuloso. Mas por que é que algumas instituições, principalmente a Igreja Católica, tem justamente dentro na sua história, essa questão de perdoar pecados? Em que eles se baseiam? Aí eu quero abrir aqui no livro de João, tá? João, evangelho a qual escreveu São João, o capítulo de número 20, né? Tem que ter uma base para isso, né? Para eles se basearem. Alguém vai fazer uma doutrina, tem que se basear em alguma coisa. Capítulo 20 de João, versículo 23, é isso mesmo? Deixa eu ver se é isso aqui, viu? Para mim não trazer um versículo errado. É isso mesmo. Sim. Jesus estava comissionando os discípulos, né? Era praticamente as últimas instruções. O livro de João não faz parte dos evangelhos sinóticos. O que é evangelhos sinóticos? Evangelhos sinóticos são evangelhos similares. O que um relata também, sendo de ângulos diferentes, tá bom? Mas são similares, tá? Evangelhos sinóticos são Mateus, colocando na ordem aqui do livro, tá? Da Bíblia. Marcos, lá vai eu de novo com Marcos, né? Mateus, Marcos, Lucas, tá? Esses são os evangelhos sinóticos, tá? Mas o livro de João, o Evangelho de João, que é um livro universal, tem algumas similitudes, algumas coisas que relatam também o que aconteceu nos sinóticos. E aqui você vai ver justamente aqui no capítulo 20, no versículo 23, quando ele está dando as últimas instruções, quando ele está dizendo aqui, a partir do versículo, para você saber que é as últimas instruções, eu vou ler a partir do versículo 21, que diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Presta atenção, aqueles a quem perdoardes pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Baseado só nesse versículo, fizeram uma doutrina, tá? E você pegar um versículo isolado, isso é um princípio da hermenêutica bíblica. Você que é formado em teologia, você sabe que não pode pegar um versículo isolado e ter uma gafe, uma heresia, tá? Você não pode. Você tem que ter um contexto, e o contexto pode estar antes, pode estar depois. Aqui Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos, mas nós vamos pegar aqui outro texto para nós sabermos se realmente Jesus está falando a mesma coisa em outro texto, tá? Se ele do que é que ele está falando aos discípulos, se é realmente os discípulos que têm poder para perdoar pecados, se ele estava ortogando aos discípulos poder para perdoar os pecados das pessoas. Olha que coisa interessante. Marcos capítulo, aí eu vou para Marcos novamente, tá? Marcos capítulo 16, tá? Vamos aqui com calma.
É o último capítulo, tá, do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 16. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo assim, eu vou começar do versículo 15. Lembra que eu falei lá no João capítulo 20, versículo 23, Jesus assoprou sobre o Espírito Santo sobre ele, estava dispersando os discípulos, comissionando-os a ir por todo mundo, né? Tá? E aí vamos ver o que é um contexto, tá bom? Olha o que é que o contexto diz aqui. Marcos capítulo 15, Marcos 16 e 15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus comissionou os discípulos a pregarem o evangelho. O ser humano, ele é perdoado dos seus pecados automaticamente quando se submete a Jesus, automaticamente ele recebe perdão de Deus, não dos discípulos. Tá? Tá aqui. Ele manda os discípulos, tá? E pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, ele será salvo, tá? Tá? Em João, Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra e crê no Deus que me enviou, não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas vamos ver se, já que a Bíblia, já que não foi para isso, né, para que eles tenham poder para perdoar pecado, e eu estou usando a Bíblia, tá? E eu desafio, né, qualquer um a me dizer que tem algum versículo na Bíblia mostrando que o ser humano, ele tem poder. Você pode mandar aí, ó, pode colocar aí, tá? Você vai estar me ajudando, tá bom? Mas já que a Igreja Católica ela considera Pedro como o primeiro Papa, né? Isso aí eu não vou entrar nesse mérito agora. Outro dia eu posso trazer um estudo sobre isso. De forma, a gente pode dizer o seguinte: Pedro, vamos ver o que é que Pedro, né, que era um dos líderes da igreja, o que era que Pedro disse com relação a... Vamos para onde? Para Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 8, versículo dos Apóstolos. Houve, lá em Samaria, o evangelho estava sendo bem recebido. E aí eles estavam sendo batizados em nome de Jesus. E aí João e Pedro vai até aquele lugar e realmente se converte. E aí Pedro e João, obviamente, e sopram, ou seja, eles oram para que o Espírito Santo descesse sobre a vida daquelas pessoas ali. E havia um homem que praticava, tá? E ele chega para Pedro, e aí é chamado de pecado da simonia, tá? Surgiu ali, tá? Ele chega e diz, olha, quanto é que eu pago para receber esse dom, para quem eu impuser as mãos, receber também esse dom. E aí, Pedro vai dizer assim, olha, você é uma desgraça, você está desviado dos caminhos, você osa, tá? E aí, Pedro vai dizer, olha, ele vai mandar a pessoa orar a Deus, mas deixa eu abrir aqui para dizer o texto bem direitinho, Atos, tá? Atos, capítulo de número 8, né? É bem pertinho aqui, já achei, Atos 8 e 20, né? Tá? Olha que coisa interessante. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus o pecado da simonia. Tu tens
tu não tens parte nesse ministério, né? Nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aí olha, Pedro vai perdoar os pecados desse camarada. Pedro já era um dos líderes da igreja, né? Por que que era um? Porque o líder era Tiago, tá? Mas vamos lá, não vem ao caso agora. Respondendo, pois, deixa-me ver aqui o que é que Pedro vai dizer no versículo 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus. Opa! Para que porventura te seja perdoado. Em outras passagens, em outra versão, vai dizer: ora a Deus para que porventura ele tenha misericórdia de você e te perdoe os pecados. Mas o que é que ele está dizendo? Se ele tivesse poder para perdoar pecado, ele perdoado os teus pecados. Mas ele, como homem de Deus, um homem, e para que o Espírito Santo viesse sobre as pessoas, ele curava as pessoas em nome de Jesus, mas ele não tinha, nem ele, nenhum dos apóstolos, tinha poder, pecado de ninguém. Está aqui. E você vai encontrar isso também no dia que Pedro traz um discurso, né? Ali, aonde é agregado mais de 3.000 almas, né? Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos. E Pedro traz um discurso, a gente crê. E aí Pedro vai e diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Refrigério. Então, o próprio Pedro, né, dá a dica, dá a lição a quem nós devemos sobre os nossos pecados. Nós não devemos pedir perdão a ninguém, porque de nos pecados, ninguém tem esse poder. Ninguém na terra, a não ser Deus. Tá? E é isso que o apóstolo João, né, em sua primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Desculpa, Ele é fiel e justo para nos perdoar e seu sangue de todo pecado. Eita, rapaz. Então, está aqui a lição. Está aqui, eu não estou querendo afrontar ninguém, mas que diz que poder para perdoar, isso é uma afronta a Deus, isso não existe. Nós estamos passando por momentos difíceis, isso é mexer com os sentimentos das pessoas. Aconteceu na época dos cruzados, quando o Papa Urbano II também, um dos pecados, aqueles homens que fossem lutar para conquistar Jerusalém. Isso é uma falácia, né? Isso é brincar com os sentimentos das pessoas, mesmo no momento de dor, no momento de angústia. E aí agora as pessoas acreditam porque nós sabemos que a confissão auricular, ela foi em 1874, né, pela Igreja Católica. Isso quer dizer que antes não tinha essa questão de confissão. E aí eles instituíram o que era o pecado leve e um pecado mortal. Tá? O pecado mortal, né, um pecado mais leve, era decretado por nome de brincar com o sentimento das pessoas, dos outros. Nós temos que ser coerentes. Eu tenho esse canal aqui, trazer assim, luz, trazer a verdade, o que a Bíblia trazer, a doutrina de determinada igreja, tá? Mas também não quero mexer com os dogmas de ninguém, mas quando você mexe com a questão bíblica, porque perdoar pecados está falando da questão bíblica. E a Bíblia, nenhuma você vai encontrar uma passagem dizendo que Deus, o homem, para perdoar pecado aqui na terra.
Então, os escribas, eles com propriedade, eles sabiam, estavam cegos espiritualmente, porque não enxergaram o Filho de Deus, mas nós sabemos que eles mesmos sabiam que homem nenhum tem poder para perdoar. Ele é fiel, por isso que o autor de Hebreus, ele diz, nós não temos um sumo sacerdote que possa se compadecer das nossas fraquezas, né? Que em tudo foi tentado, mas sem ceder à tentação, foi o único, Jesus. Esse foi entregue nas mãos dos pecadores, para que o meu pecado, perdoado na cruz do Calvário, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas essa questão de termos o perdão dos pecados, vem dentro. E você só pode se arrepender se você crer, se você adquirir fé. E a fé só vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Está aqui. Está claro. Jesus deixou bem claro. Quem ouvir, quem crê. Porém, quem não crê, já está condenado. Está aqui. Ei, meu irmão. Se o homem tivesse esse poder, a varíola, ela dizimou pessoas desde a época do Egito, dizimou parte do povo romano e dos homens, né? Veio negra também na Idade Média, vinda também da China, e essas pessoas também não tiveram o perdão, não dos homens, realmente tiveram o perdão de Deus. Então fica aqui o meu sentimento, as pessoas que estão sofrendo já com essa doença, né? Mas é para você que vai estar vendo esse vídeo, tá? Que Jesus te ama. A Bíblia diz que a prova de Deus ter nos amado é que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos. O castigo que nos traz a paz, oh, aleluia, estava sobre Jesus, tá? Então fique com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.